Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Implantes Hormonais e Mais. E hoje vamos falar sobre homens. Finalmente! Porque aqui é só mulher o tempo todo, mas hoje vamos falar de homens com o Dr. Lucas Bittencourt, urologista, e a gente vai saber tudo sobre implantes hormonais, pode, não pode, testosterona, sim ou não, e um monte de outras coisas, porque aqui é implantes hormonais e é mais. Doutor Lucas, obrigada por ter vindo falar um pouquinho aqui com a gente, trazer esse outro mundo, né, esse outro lado dos implantes. É um prazer estar com você aqui. Obrigado. Antes de mais nada, excelente espaço. Gostei bastante. Vamos fazer um desse lá na Bahia? Prazer. Maria! Tá? Primeiramente, agradecer a Manu, né? Xande, a Alessandra, a Lavi, pelo convite, tá? De estar aqui representando os implantes hormonais na seção masculina, tá? Quem não me conhece, eu sou Lucas Bittencourt. Quem conhece também, continuo sendo Lucas Bittencourt, tá? Eu sou médico urologista, andrologista, área de atuação na medicina sexual e reprodutiva masculina, e um profundo admirador dos implantes e defensor dos implantes hormonais. Então, vamos tentar esclarecer alguns mitos que ainda podem existir, por mais que a gente fale. Tem muita coisa ainda assim a ser descoberta, principalmente pelos leigos. Exatamente. Antes da gente começar a falar disso, eu quero que você me explique assim, como assim, jogador de futebol e médico, como é isso? Caramba, vocês estão fuçando mesmo minhas redes sociais. Eu achei que ia ficar ali escondida, né? Minha mãe sempre postando alguma coisa no interior. Pois bem, eu sou do interior da Bahia, de Paramirim, tá? Aos 12 anos de idade, eu vim jogar no Vitória da Bahia. Vi que seus filhos também gostam de futebol, tá? Eu acho que eu ainda sei alguma coisinha. Tem aquele ditado, né? Que quem aprende a andar de bicicleta nunca esquece. Pois é. Então, aos 12 anos, vim pra cá, pra divisão de base do Vitória da Bahia. Fiquei até os 18 anos de idade. Foi quando, repentinamente, não deu mais certo no futebol por algumas lesões musculares. Eu resolvi fazer medicina. Graças a Deus deu certo. Eu fiz cirurgia geral, urologia e hoje estou aqui no campo da andrologia como principal área de atuação. Olha, legal. Eu vi isso, a mãe dele, para o telespectador entender aqui. A mãe dele, gente, é demais. Ela corta o jornal, né, e bota no quadrinho, uma coisa mais linda. Foi gente. Lindo que ela coisa fez, mais né? linda. E botou ele lá de jogador de futebol e agora ele como médico. Só quem é mãe sabe, né? Esse tipo de atitude, né, mano? Linda demais. Foi demais aquilo. Sim, então, urologia e andrologia. Vamos falar um pouquinho dessas especialidades. Quais são as grandes áreas? Qual é a diferença de um e de outro? O que é que você faz sendo urologista e andrologista? Como é isso? É uma boa pergunta para esclarecer também algumas dúvidas, né, dos ouvintes e telespectadores. Para ser urologista, a gente precisa ser cirurgião geral, 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de urologia. A andrologia nos Estados Unidos ela é uma especialização e aqui no Brasil, ela é um campo de atuação. A andrologia, por si só, por definição, ela cuida da saúde sexual e reprodutiva masculina. Então, eu estou falando de queixas como disfunção erétil, infertilidade, reposição hormonal, às vezes reprodução assistida. Então, tudo que envolve esse cenário de terapia de reposição, infertilidade e a saúde sexual como um todo é do campo, é da área de atuação da andrologia. Ah, legal. Eu não sabia. Não sabia essa diferença, assim, né? Exato. Algumas pessoas têm essa dúvida, não sabem que o andrologista é urologista e, às vezes, não sabem que o urologista é cirurgião geral. Exatamente, né? Não sabe. O urologista, ele é uma especialidade cirúrgica que, como pré-requisito, você precisa ser cirurgião geral para poder exercer. Eu sou fascinado e suspeito para falar dessa área. E aí, quem é o paciente que procura o urologista? Em que fase? Como é que... Porque existe, né, um medo, assim, você fala, vai no urologista. Ah, não vou, não. Então, assim, como é que esse paciente chega até você? O que é que ele está buscando? É um paciente que já vem por causa de doença ou tem a preventiva também? Hoje a presença desse paciente em nosso consultório vem muito, e eu agradeço muito, a área da ginecologia e a mulher, tá? Tempos atrás, a gente sabia que o médico da mulher era o ginecologista, tá? E o médico do homem é o urologista, entretanto, esse homem não frequentava. Exato. Né? E há
muito tempo atrás também tinha-se esse nome Saúde da Mulher com o ginecologista. E hoje está muito em voga a saúde do homem com o andrologista. Então, é algo recente. As redes sociais, de fato, ajudou muito. Mas quem é esse paciente? Quem é o paciente que eu mais gosto também de atender? São aqueles pacientes que estão chegando no período do DAEM, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. O paciente começa a envelhecer, seus hormônios começam a cair e ele começa a ter algumas queixas, principalmente do ponto de vista sexual. O que é que leva o meu paciente, se é que isso responde à sua pergunta, o que é que leva o meu paciente ao meu consultório, principalmente as queixas sexuais, envolvido libido, ereção, ejaculação e orgasmo. Então, hoje está muito na voga, está em voga isso daí, muito por conta da parte feminina, porque a esposa hoje ela está fazendo tratamento hormonal, a esposa hoje está fazendo implantes hormonais e com isso o homem está ficando. Então, a esposa está ficando uma Ferrari e o homem está ficando um Golzinho. Então, a gente começou a equiparar isso daí, eles estão indo com mais frequência e é muito gratificante ver esses pacientes na primeira consulta e no retorno, principalmente quando a gente faz uma terapia de reposição de testosterona, uma terapia de reposição hormonal segura e principalmente com os implantes hormonais, que é o que a gente ama. Você sabe que é engraçado isso, né? Porque assim, eu tô nesse meio há mais de 12 anos e sempre existiu essa história das mulheres serem pacientes de meu avô e elas levarem os homens. Meu avô passou a atender muitos homens. Por quê? E eu sempre ficava na minha cabeça, gente, cadê o médico do homem? Porque os ginecologistas estão sendo obrigados a atender os homens. Tipo, meu avô não queria atender homem. Tem médicos ginecologistas que trabalhavam ali, né? E alguns ainda trabalham, como o Jorge, por exemplo, que no início eles diziam, entendi, eu não atendo o homem. Eu não atendo. Até que eles foram forçados. Tipo assim, agora eu vou ter que atender. E aí passaram a atender. Exato. Essa demanda aumentou muito. Inclusive, eu tenho alguns pacientes já que, quando eles entraram no campo da reposição hormonal e da terapia hormonal e dos implantes hormonais, foi com o seu avô. Tá? Então, para mim, é uma honra tá levando essa reposição aí também, dando continuidade ao que ele já começou. Existe, Manu, um gap muito grande. Por exemplo, a mocinha, a adolescente, ela vai no ginecologista desde cedo, na primeira menstruação, e aí fica com o ginecologista pelo resto da vida. Então, a gente tem a criancinha que nasce, vai com o pediatra, só que como ele toma uma liberdade, né? Chega aos seus 15, 16, 17, e tem aquela adolescência arredia que não quer saber de médico. Então, pula. E aí ele vai voltar no nosso consultório para o urologista lá nos 40 anos de idade para ver questão de próstata. Então, é essa a campanha que a gente está querendo fazer, seguindo os passos da ginecologia. Então, o menino nasceu, ele vai ser acompanhado pelo pediatra ali, começou o início da puberdade, é o urologista que tem que acompanhá-lo até o período dos problemas prostáticos, 40, 50, 60 anos, depois encaminhando também ou em tratamento conjunto com a geriatria. Então, assim, amarrar esses pacientes desde cedo, como a ginecologia faz com maestria. E eu acho que isso vai ser uma coisa tão boa até para a saúde mental dos meninos, porque eu vejo assim que o órgão do menino, ele representa muito assim, né, na vida do menino, o que é nesse crescimento. Quando ele é adolescente, aí um começa a ver o pinto do outro, e o meu é maior, e o meu é menor, e não sei o quê. E muitas vezes isso vira uma coisa de dor do menino, sabe? De não saber se tá certo ou se tá errado e não ter com quem conversar sobre isso. Então, se ele tiver, né, a partir do momento que o menino tem um urologista, né, uma pessoa, o médico dele, que ele vai sentir confiança de conversar e de dividir os medos do início da vida sexual dele, de tudo, né? Né? O falo ele tem uma grande representatividade, principalmente nesses jovens que estão iniciando. E isso pode impactar de uma forma negativa muito importante. Você tocou num ponto bem importante aí, porque ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma grande amiga que ela mora no interior de Minas Gerais para falar do pinto do filho dela de 10 anos de idade, ela achava que era pequeno. Ela mediu da forma dela e muito provavelmente erroneamente e falou que tinha 5 centímetros. O pênis do menino era um menino gordinho, que por conta disso, aquela gordurinha suprapúbica, ela engloba o pênis, tá? Então não tem como dizer se o paciente tem um micropênis ou algo parecido. Então, assim, a mãe começou a se preocupar com isso da criança. Imagine
a criança. Exato. Se ela já tem discernimento disso. Então, é aí que a gente tem que entrar com as campanhas que a gente tem feito com bastante frequência para conscientizar as mães, né, e não deixar que isso impacte negativamente no crescimento da criança, principalmente na adolescência, que é aquela formação de sexualidade e até mesmo de caráter. Eu acho isso uma coisa importantíssima. Eu digo assim, como mãe, eu tenho 2 filhos, e eu me preocupo quando eles chegarem na adolescência. Com quem é que eles vão falar sobre isso? Se eles tiverem... Certamente não vai ser comigo, eles não vão, né, ter... Então, assim, fiquei muito feliz, assim, de saber dessa iniciativa. E conte comigo, meu filho, vou falar para todo mundo, vou mandar as mães todas levarem o menino. Exato. No urologista, porque é importante, porque de repente cresce um homem inseguro por alguma besteira. E nós vamos passar segurança para 2, né? Para a criança e para a mãe também, exatamente. Que ela fica muito preocupada e às vezes também procura algumas informações, Google, e começa a se preocupar com coisas não preocupáveis naquele momento. Então, o papel do urologista ele é extremamente importante nessa fase também de crescimento da criança. Ah, que legal. Que bacana. Bacana saber disso. E os preconceitos? Assim, do homem ir ao médico, principalmente ao urologista, que ficou muito associado ao exame de próstata. Então, vai para o urologista, já, né? O amigo já olha torto pro outro, de ih, vai mesmo, né? Assim, como é que você consegue lidar com esse preconceito, com essa desinformação, né, do papel do urologista em homens já mais velhos que precisam ir, e muitas vezes vão porque a mulher forçou, né? Tipo, você vai. Ou, né, poucos homens eu vejo assim com iniciativa própria. Vou lá no urologista sem que tenha nenhum problema já, né, instalado. E eu vejo isso com amigos, né, e nas conversas, que tem um medo mesmo do urologista. Você sente isso nos seus pacientes? Você sente essa resistência? Sim. O principal papel, e eu acho que deve continuar tendo e vai haver por muito tempo, é o primeiro de conscientização. Né? E ainda essa conscientização ela é muito mais forte no mês de novembro. Então, primeiro ponto, nós precisamos estender isso para o ano todo. Não é só o Novembro Azul, é o Ano Azul. Outros 2 pontos importantes é o seguinte, Manu. Esses pacientes, alguns deles começam a entender que, a partir do momento que há ou existe um diagnóstico precoce de um possível câncer de próstata, a possibilidade de cura é altíssima. Então, muitos desses pacientes, eles estão vendo do próprio lado de amigos, parentes, que, se diagnosticado precocemente, esses pacientes vão estar curados. Então, pessoal, primeiramente, a saúde, tá? E o outro ponto que eu gosto muito de tocar é o seguinte, tem alguns pacientes que chegam no consultório e falam, doutor, eu não dormi essa noite porque eu vim fazer o exame de toque no seu. Acreditem, tá? E aí eu tento tranquilizar, obviamente, coloco na mesa, né? Só a posição... Amarra ele. Amarra, né? Só a posição do toque, que normalmente é o paciente, é como se fosse uma posição ginecológica, já deixa ele um pouco mais ou menos preocupado, porque eles acham que é uma outra posição, virado, exposto para o médico. Então, a gente já quebra esse gelo aí. Segundo ponto, que o exame do toque retal, ele é extremamente rápido, tá? Então, se a gente for contar aqui em segundos, eu acho que não passa de 3 a 5 segundos. Então, eu faço o exame, mano, nesses 3, 5 segundos, e aí fala, acabou. Aí o paciente, eu acho que ele pensa alto e fala assim, já, doutor? Fala, já, doutor? Fala, pois é, senhorzinho, já acabou. E o senhor com essa preocupação toda. E assim, a gente quebra o clima dali, ele vê que não é doloroso, é extremamente importante para a saúde dele. E são esses pacientes que vão sair, né, que a melhor propaganda não é a boca a boca, que vão sair falando para os outros amigos. Pessoal, façam, é extremamente seguro, ninguém vai mudar ou perder a sua sexualidade ou opção sexual por conta disso. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha que tá indo bem com a conscientização do Novembro Azul, que nós vamos, espero que vire o Ano Azul, tá? Todo ano é o combate à prevenção. E esse trabalho de saber que é um exame rápido, de saber que a conscientização, que o diagnóstico precoce pode salvar vidas e salva. Salva. E é a partir de quantos anos que o homem deve começar a... A sociedade brasileira
de urologia preconiza, a partir dos 50 anos de idade, aqueles homens sem história de câncer de próstata ou sem ser da raça negra. Os pacientes da raça negra e com histórico familiar, pai ou irmão com história de câncer de próstata, a partir dos 45. Nós, que lidamos com hormônio, né, que poderemos em algum momento fazer um quadro de reposição hormonal dos pacientes. Eu, particularmente, eu preconizo a partir dos 40 anos a gente fazer pelo menos o exame de PSA. Por quê, Manu? Porque a gente sabe que existe um grande mito ainda da relação testosterona e câncer de próstata. Então, se esse paciente ele tem alguma alteração, né, e a gente faz uma terapia de reposição de testosterona, o culpado, até então, vai ser da testosterona. Então, todo homem que chega no meu consultório e que possivelmente, provavelmente, vai iniciar um quadro de terapia de reposição de testosterona, pelo menos o PSA, além dos outros exames, obviamente, eu solicito para eu ficar muito mais tranquilo e tranquilizar também o paciente. Sim, certo. Isso era... Minha próxima pergunta era isso. Vamos, assim, entrar na testosterona, que é... assim, né? É o... Nosso carro-chefe, né? Carro-chefe, nosso hormônio-chefe. É o motorzinho, o motorzão do homem. O né? Motorzão, gostei. Motorzão. 4.4, V12, turbo, né? Esse pessoal que entende de carro, é mais ou menos isso. Pois é. Mas que tem, de novo, desinformação, tem muitas coisas que dizem que é testosterona e não é exatamente a testosterona a que... né, você se refere quando você fala de reposição hormonal. Então, a gente tem a testosterona que as pessoas chamam de testosterona, mas que, na verdade, são os derivados. Sim, sim. Certo? E a gente tem a testosterona da reposição. Como Perfeito. É que é isso? Exato, mano. É uma excelente pergunta, porque, assim, a testosterona... nós temos a testosterona da reposição, que a gente fala, que são... acompanhadas ou não de algum éster, né? Éster é uma estrutura que é ligado à molécula de testosterona que faz com que libere essa testosterona mais cedo ou mais rápido. Nós temos Durateston, Deposteron, Nebido e nós temos os implantes. E nós temos também, pessoal, algumas medicações que são derivados da testosterona, né? E normalmente... são dois grandes grupos, né? Que são derivados da dihidrotestosterona, que eu vou falar que é oxandrolona, né? Estanozolol, oxmetolona. E nós temos também as derivadas da 19-nor, né? Que é a decadurabolin. E, por que não, também a gestrinona, que é um derivado da 19-nor. Então, quando a gente fala em terapia de reposição de testosterona, a molécula base é a testosterona. Os seus derivados, esses que eu falei, derivado da dihidrotestosterona ou da 19-nor, eles têm uma implicação, uma indicação terapêutica, mas eles não servem para reposição hormonal, para substituir aquela testosterona que a gente está faltando. Então, às vezes, muitos pacientes desavisados, eles utilizam essas medicações, principalmente quando orientados por coach, academias, e acabam... utilizando um derivado da testosterona, pensando que está repondo testosterona e, de fato, não está. Aquela testosterona que vai ser a responsável pela libido, pela ereção, isso não vai acontecer com esses derivados da dihidrotestosterona esses derivados da testosterona, que é a dihidrotestosterona ou 19-nor. E não só não vai fazer a reposição, como pode também causar algum dano para esse paciente? Exato, exato. Nós temos alguns derivados da testosterona também que têm, de fato, alguma ação hepática, né? Algum estresse hepático maior e, principalmente, algum estresse no perfil lipídico. Alguma alteração no perfil lipídico, principalmente na baixa do colesterol bom, que é o HDL. O grande problema da reposição de testosterona ou a utilização dos seus derivados, Manu, é que elas não dão nenhuma alteração ruim agudamente. E isso faz com que o paciente comece a utilizar, continue por um período longo de tempo. Então, assim, não sei se até que ponto isso é bom. Porque é aquele negócio da mão e já quer o braço. Então, ele começa a utilizar de uma forma e ele fisicamente está ficando mais bonito, fisicamente está ficando mais forte, fisicamente muito mais ativo, mas por dentro as alterações estão acontecendo. Então, é um grande alarme que a gente precisa fazer, principalmente nos dias de hoje, por conta dessa pandemia do uso indiscriminado
de testosterona e de seus derivados. E aí não importa, nesse caso, se é a testosterona da reposição ou os derivados. Esse quadro de uma... que escala, assim, pode acontecer com qualquer um dos dois e se não estiver sendo acompanhado por um médico, pode ser prejudicial. Exato. Agora, é muito mais seguro a própria testosterona em si, Sim. duratestosterona, deposteron, essas que eu falei, do que esses derivados. A testosterona, por si só, ela é muito segura, tá? O implante, por si só, ele é muito seguro. Muito se fala de ação hepatotóxica, muito se fala de ação do perfil lipídico, mas ela é extremamente segura, diferente desses derivados, na qual a gente vê grandes alterações e importantes alterações que precisam de um acompanhamento médico. Então, vocês que estão em casa aí nos assistindo ou nos ouvindo, pessoal, mais uma vez, testosterona, ela não mata agudamente, tá? Nós precisamos ter cautela e, principalmente, acompanhamento médico. Uma coisa é a prática, fulano de tal utiliza isso por muito tempo, mas fulano de tal que utiliza isso por muito tempo não sabe a parte médica, tá? Respeito muito quem utiliza, quem tem essa vivência, essa prática, mas não dá para abandonar o médico nesse momento, principalmente no acompanhamento. Sim. E tem... Agora, eu lembro, né, de a gente... crescendo, assim, que tinha uns amigos que usavam, né, os derivados. E aí iam usando, aí ficava forte, e aí daqui a pouco ficava gordo. E aí daqui a pouco ficava forte. E daqui a pouco ficava gordo. E aí tinha essa... E aí a gente sabia que eram os meninos que usavam as bombas, né? Que a gente já usa bomba e tal. E eu sei de muitos casos de meninos que depois ficaram, assim, com uma deficiência mesmo na produção de testosterona, não se fala em bloqueio de eixo, né? Assim, como é isso? Como é esse bloqueio de eixo? O que é que caracteriza isso? Como é esse caminho? Mais uma grande pergunta. O que significa um eixo supresso, um eixo bloqueado? Imagine você que a produção de testosterona ela é feita eminentemente pelo testículo, mais de 98%, e os outros 2% pela glândula adrenal. A partir do momento que o corpo recebe testosterona de fora, ele avisa lá de cima, né, para uma glândulazinha dentro da cabeça, que é a hipófise, avisa para o testículo e fala assim, testículo, você não precisa mais produzir, ou testículo, pode ficar em stand-by aí, pode ficar um pouco adormecido, porque está chegando muita testosterona de fora. E esse testículo, então, ele entra em dormência, ele fica em stand-by, e quando, em algum momento, essa testosterona de fora para de ser utilizada, o testículo ainda continua dormindo. O eixo ainda continua supresso, ou seja, os hormônios lá de cima, LH e FSH, continuam baixos. E isso faz com que o LH e o FSH continuam baixos, a testosterona continua baixa, esse paciente não está recebendo de fora, e aí ele começa a ter o que a gente chama de crash hormonal. Ou seja, ele está todo desligado, ele não tem testosterona para o seu dia a dia, ele não tem testosterona para a sua ereção, ele não tem testosterona para a sua libido. Então, é extremamente importante também, vocês que usam de forma errada, é tentar entender também que se parar abruptamente, o quadro pode ficar também muito pior. Mais uma vez, é extremamente importante o acompanhamento médico nesses quadros, porque esses pacientes podem desenvolver quadros, como você falou, de aumento de perda de peso importante, quadros psiquiátricos importantes, e principalmente quadro de alteração de fertilidade, que é algo que a gente precisa vamos falar sobre isso. Que com certeza já vocês vão ouvir muita coisa aqui. Vamos aproveitar aqui, já vai pegar o gancho para falar desse outro medo, que é assim, você vê, a gente vai falando aqui, você vê quantos medos tem em relação à reposição de um único hormônio, né, assim, no homem. Em quantas coisas ele interfere, quantas coisas rodam ali na cabeça de todo mundo, se é bom, se é ruim e tal. E aí, uma das coisas é a fertilidade. Que a gente ouve muito dizer, não vai poder ter filho, não sei o quê e tal. E muitas vezes... E a gente, ao mesmo tempo que a gente vê os meninos usando também pelo personal da academia, que mandou usar, e aí depois vai ter dificuldade de ter filho e nem sabe que foi por causa daquilo, né? E então, assim, como é que isso funciona? Por que é um risco para esse homem que quer ter filhos
fazer o uso de testosterona via exógena, né? E quando é que não é um risco? Tá. É um ponto muito importante que eu gosto de abordar bastante também, tanto nas mentorias quanto nos cursos que a gente dá, é a relação testosterona e fertilidade, tá? Antes de mais nada, a testosterona, ela é um método contraceptivo. Ponto. Nossa. Vou repetir novamente. Repita aí. E vou acrescentar. A testosterona é um método contraceptivo ineficaz. Tá? Então, não tem como dizer que você está usando testosterona e a gente sabe que ela impacta na fertilidade e você não vai engravidar. Engravida, tá? Ao mesmo tempo, ao mesmo ponto que você que tá bonitinho com sua esposa tentando engravidar e erroneamente está usando testosterona, você não vai conseguir engravidar. Então, quando você quer engravidar, mano, você não consegue. Quando você não quer, faz alguma besteira, vocês de casa estão entendendo o que eu tô falando, acaba engravidando. E qual é o cenário hoje? São dois grandes pontos também que eu gosto de trazer. Primeiro, como eu já falei, a pandemia do uso indiscriminado de testosterona, principalmente pessoas mais jovens ainda sem filhos, tá? De fato, existe um impacto. Esse impacto, ele é muito maior, muito mais intenso na vigência do uso, tá? Então, o que eu quero dizer? A imensa maioria dos pacientes que usam testosterona e que tem uma baixa no quadro da espermatogênese, da produção de espermatozoide, a imensa maioria, de fato, volta. Mas aí, mano, quando? Não sei, eu tenho um paciente com mais de um ano tentando retornar a espermatogênese e não consegue. Então, esse é um ponto ainda meio que obscuro, meio que nebuloso. A gente não consegue entender quem é um paciente que vai voltar com um mês, como eu já tive, quem é um paciente que vai voltar com um ano e meio. Ponto. O segundo ponto também extremamente importante que eu gosto de falar é o seguinte. Cada vez mais o hipogonadismo, a baixa testosterona, está atingindo homens de baixa idade. Antes, a gente só se falava de baixa testosterona naqueles caras de 50, 55 anos. Hoje, eu tenho pacientes com 37, 38, 39, com quadro clássico de baixa testosterona com indicação de reposição. O que é um quadro clássico de baixa testosterona? Um quadro clássico de baixa testosterona são alterações sexuais ou não sexuais que envolvem a baixa testosterona. Cito aqui para vocês: baixa libido, ereção ruim ou diminuição da qualidade da ereção, alterações da ejaculação principalmente. Quais são os quesitos, as queixas não sexuais? Fraqueza, indisposição, fadiga, procrastinação. Quais são os sinais? Ginecomastia, aumento da mama, aumento de gordura visceral, o paciente não consegue perder peso, anemia no exame de laboratório. Então, são várias as queixas, sejam elas sexuais, não sexuais, sejam elas sintomas ou sinais. Mas voltando, depois de falar quais são as queixas de uma baixa testosterona, o que eu quis dizer? Cada vez mais nós temos homens jovens com testosterona baixa e cada vez mais a idade da paternidade está aumentando. E agora, Manu Coutinho, como é que a gente vai tratar esses pacientes? Esses pacientes, até então, eles não podem usar testosterona. Não é verdade? Então, assim, é um quadro bem dramático, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas existem, pessoal, tratamento e medicações que a gente pode aumentar a testosterona do paciente, que a gente pode tratar a baixa testosterona do paciente, sem necessariamente usar testosterona, você sabe muito bem disso, tá? Então, esses pacientes candidatos a fertilidade iminente, o que é que eu falo fertilidade iminente? O paciente que quer engravidar ali em até 6 meses, né? No máximo até 1 ano. Então, a gente tem que ponderar a utilização de testosterona. Mas, Lucas, não vai usar testosterona, vai usar o quê? Algumas medicações orais ou injetáveis, como a gonodotrofina, né? Vocês de casa, muito provável, já ouviram falar também do Choriomon. São medicações que aumentam a testosterona, tratam o quadro de baixa testosterona do paciente, melhoram os sintomas e os sinais e, principalmente, não afetam a fertilidade como a testosterona. Então, esses é o que a gente chama de alternativas à testosterona. Quem são os pacientes candidatos? Aqueles com baixa testosterona que desejam fertilidade. Pode usar testosterona? Até então, não. Vão utilizar qual? Essas medicações que eu acabei de falar. E uma mudança
no estilo de vida é bem-vinda, né? Nossa, me parece que quando eu falo de terapia de reposição de testosterona, pra mim já tá implícito isso, mudança de estilo de vida. Tem que falar, né, Manu? Tem que falar. Tem que falar, porque que o pessoal parece que acha que é mágica. É mágica, claro. Mas vamos lá. É bom tocar nesse ponto também, que assim, a mudança do estilo de vida é a pedra angular no tratamento da baixa testosterona. Eu vou dizer em números para você, em percentagem aqui, 65% dos homens que têm baixa testosterona, eles têm uma doença subjacente. Eles têm um quadro de obesidade, eles são sedentários, eles têm um quadro de prolactina alta. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esses pacientes, alguns deles não precisam nem usar a testosterona, só tratando, né? Só mudando só o estilo. Só limpando, né? Só limpando, só desinflamando. Tá muito na moda isso, né? O paciente está inflamado. Então, só desinflamando esse paciente, ele faz com que retorne os valores de testosterona sem precisar hormônio. E a gente fala assim, gerenciamento de estresse, melhora de qualidade do sono, atividade física, melhor acompanhamento nutricional, e isso não é hipocrisia, tá? Isso daqui não é balela que a gente está falando. Inúmeros pacientes melhoram o quadro de baixa testosterona só mudando o estilo de vida, tá? O tratamento, Manu, do meu paciente, assim, se eu puder não usar testosterona, naquele momento eu não queria usar. Então, sim, eu tento inicialmente fazer essa mudança de estilo de vida. Entretanto, tem muito paciente que está tão mal com a testosterona tão baixa, que eu falo, esse cara precisa... Não vai conseguir. Não vai conseguir. Ele quer. Fala, doutor, eu quero, eu sei que eu preciso, mas eu não tenho força, eu procrastino diariamente. Então, esse paciente, a gente pode lançar mão, inicialmente, de uma reposição de testosterona, para que no futuro próximo, no futuro breve, a gente tire que ele, só com as mudanças de estilo de vida, ele continue a vida dele, que ele goste e aproveite o processo. Isso é super importante, né? Que as pessoas entendam isso, que não tem... O médico não vai resolver o seu problema sem você, né? Sem a sua participação. Você vai ter que participar da resolução do problema. E não dá mais para ignorar que o estilo de vida é a pedra fundamental. Você não vai conseguir, o remédio não vai agir da forma como você quer que ele haja se o cara não fizer a parte dele, ou a mulher, no caso, também da gente, entendeu? Eu vou te dar um exemplo que é muito provável, se esse meu amigo estiver ouvindo aqui, esse podcast, ele vai saber que é para ele. Ele estava, de fato, com quadro de baixa testosterona, sedentário, e aí falou, não, eu já comprei, já tô com o meu melhor personal, já tô com o meu melhor nutricionista, tô com os melhores formulados aqui. Aí eu perguntei para ele, falei, você está se dando o seu melhor? Você está dando o seu melhor para que isso aconteça? Então, às vezes, as pessoas querem delegar algo que é deles. Né? E, infelizmente, eu não vou poder acordar lá. Fulaninho, levante da cama aí, vá treinar. Fulaninho, diminua o álcool. Fulaninho, não, isso não é hora de comer essa besteira. Então, infelizmente, né? Se eu pudesse, eu estaria lá. Mas não dá para acompanhar todos os pacientes dessa forma. Exatamente. Vem cá, me tira uma dúvida. Tem um número para testosterona baixa? Sei lá, 200 é baixo, 300 é baixo. Tem um número que diz isso? Ou cada homem, por exemplo, pode ter baixo? Depende. Nem as mais diversas sociedades ou associação europeia, americana, brasileira chegam num consenso, tá? Então, existe uma variação do limite inferior da normalidade entre 240 a 350, tá? O que é que vem acontecendo hoje, Manu, na nossa prática nós precisamos individualizar o tratamento, tá? Nós não tratamos papel, nós tratamos paciente. Se o meu paciente está com a testosterona um pouco acima do que julgam ser baixa testosterona, se meu paciente está com 380 de testosterona, por exemplo, e falam que o limite inferior é 350 e ele está com um quadro florido, eu não vou tratar, tá? Então, assim, precisamos individualizar. Só a gente sabe o que foi conversado na consulta, que é muito fácil também, né, o colega receber ali, poxa, Lucas está dando testosterona para um cara de 400, mas eu falei, você sabe o quadro clínico do paciente, como ele está, você tem visto esse acompanhamento? Será, Manu, que esse paciente há 2 anos atrás tinha testosterona 800. De 800? Diga aí. Exatamente. 2 anos atrás ele tinha testosterona de 800, agora ele está com testosterona de 400. O motor dele não está rodando bem com aquela testosterona, entende? Então, eu acho que a individualização, tá, é a melhor forma de tratamento, e nesse momento
esquecer número, né? Mais uma vez, nós não tratamos papel, nós tratamos pacientes. As pessoas têm uma ansiedade, né? De ver o exame e se autodiagnosticar, assim. Então, tem essa coisa do o que é, quanto é isso, né? Quanto é alto, quanto é baixo, quanto é... E se perdem na questão da clínica, do que não importa o que está no papel, importa o que você está ali sentindo, é a sua vida. O papel vai embora, né? Assim, então... E tem essa coisa do basal, né? Assim, uma pessoa que está com 400, mas que há 2 anos estava com 800 é uma coisa. Mas talvez tenha uma pessoa que sempre teve ali seus 400 e tudo bem também, né? Tudo bem. E não precisa repor. Exato. E tem aqueles que têm 300 também, 290, 280, que não sente nada e também não precisa repor. Porque nós não estamos ainda autorizados a tratar esse paciente desde que ele não tenha sintoma. Então, assim, precisamos, mais uma vez, individualizar, deixar um pouco esse conservadorismo, porque tal sociedade diz isso. Eu falei assim, o que seu paciente diz? O que seu paciente diz para você naquela 1 hora ali de consulta dentro do consultório? Então, deixar de tratar também, né, é algo, como eu posso dizer, esqueci agora, eu vou falar. É cruel, né? Assim, você não tratar uma pessoa porque... Exato. Deixar de tratar, mano, pode ser uma negligência, né? Esse é o termo que eu queria utilizar. Então, o paciente não vai ser tratado ou ele vai ser subtratado. E, às vezes, também, quando começa a tratar de uma forma, de uma via, de uma medicação que não vai atingir aqueles níveis que a gente sabe que não atinge, tá? E a gente vai falar também das vias de tratamento aqui. Vamos falar e aí o paciente acaba ficando subtratado. E aí, então vamos falar agora isso aí, sobre as vias, porque acho que testosterona tem de tudo, né? Tem de todo tipo. E aí, como é essa... Quais são as vias? O que é que funciona? O que é que não funciona? Vamos tentar categorizar isso aqui um pouquinho. Vamos lá, o que temos no mundo, né? Testosterona oral, testosterona petzinho bucal, né? Aqueles adesivos bucal, petzinho escrotal, testosterona tópica ou gel, testosterona injetável a cada 15 dias, a cada 60 dias, testosterona subcutâneo, que a gente tem nos Estados Unidos também, e aqui a gente faz muito por uso off-label, como eu falei também, a testosterona oral, e nós temos os implantes, que é a via de reposição de maior duração e a primeira ou uma das primeiras vias de reposição de testosterona já conhecido desde 1935 ou 37, junto com o estropionato e junto com a metiltestosterona. Então, os implantes, elas são as vias mais longas. O gel você utiliza diariamente, tá? E cada uma, Manu, e eu gosto muito de falar isso, apesar de ser... de gostar muito de fazer muitos implantes hormonais, cada paciente, ele vai se encaixar naquela via. Não existe uma melhor via. Pode ser uma melhor via para aquele paciente, tá? Então, é isso que a gente pode também discutir, quais as principais vantagens e desvantagens desse tipo de tratamento. E mostrar também por que nós preferimos os implantes hormonais. Sim. E quando, por exemplo, tem um paciente que o objetivo dele ali é hipertrofia. E tem vias que funcionam para algumas coisas e não funcionam para outras. Como é isso? Um paciente de hipertrofia, se ele botar um implante, por exemplo, ele vai ter resultado ou não? Porque, assim, no Cilástico, eu falo assim... Apesar de ter laboratório de implante e tudo, como eu sempre fui dessa área e eu acho, assim, que não tem como você fazer uma coisa sem ser absolutamente claro e sincero e sem que o paciente... venha em primeiro lugar sempre. Então, a gente sempre teve um discurso de é o que for melhor para o paciente. E o nosso implante, nem nenhum implante, tem que ser mais importante do que isso, do que o resultado que você quer ali. E quando a gente não tinha ainda, né, quando não tinham os implantes absorvíveis, eu era a primeira a chegar nos cursos e falar para os médicos. Eu falava, olha, não é. O homem não vai ter o resultado que você quer que ele tenha com o implante de Cilástico. Vai ser doloroso, porque você vai ter que usar muitos implantes. Depois a retirada pode ser estressante. Não é eficiente, não é isso que a gente quer. Não é esse tratamento. Não é o tratamento. Entendeu? Então, assim, isso a verdade vem antes, né? Assim, o vender implantes não é mais importante que tudo, sabe? O importante é que as pessoas respeitem os implantes como uma via, como uma alternativa.
sabe? Então... E principalmente para tratamento de doenças. Para tratamentos de doenças, principalmente. Então, é importante, inclusive, que os médicos saibam que, em certos casos, o implante não é a melhor opção, porque se ele acha que é, ele vai botar e vai frustrar a paciente. Vai frustrar o a paciente, entendeu? O paciente e o método. E o médico também, e o método. Também. E aí vai falar mal. Então, assim, eu prefiro que eles saibam, entendeu? Que não é a melhor opção, por exemplo, que implante de cilástico não é a melhor opção para reposição hormonal em homem. Sim. Não é a melhor opção. Em algum caso específico e tal, isso aqui pode funcionar. Pode, mas não é a primeira opção. Talvez seja a última. Sim. Né? Então, e nesses casos de hipertrofia, é a primeira opção o absorvível? Não. O absorvível, ele não é a primeira opção. Eu vejo muito isso no consultório também. O paciente fala assim, doutor, eu sei que você coloca muito implante, eu quero ficar fortão igual você. Eu falo assim, não, o caminho não é esse. O caminho não é esse. Vamos lá. O que gera a hipertrofia numa reposição ou no uso exógeno? E também a gente tem que deixar um pouco de hipocrisia aqui de lado. É o pico que essa medicação dá. Que essa via dá. Uhum. Então, isso, a síntese proteica, né? A hipertrofia, ela vem de maiores valores de testosterona. E quais são as vias que dão maiores valores de testosterona? São as vias injetáveis de curta ação. Que são de curta ação aquelas utilizadas a cada 10, 15 dias. E a gente conhece muito, você de casa já ouviu falar muito também de Durateston, Deposteron, Enantato, Propionato. Então, as injeções que são de curta ação, que você usa por um período mais curto de tempo, essas geram mais hipertrofia. Quando me perguntam sobre questão de estética e implantes hormonais, minha pergunta já está pronta. Minha resposta já está pronta. De fato, a terapia de reposição de testosterona sob a via de implantes, ela melhora, sim, a sua composição corporal. E isso vai estar aliado, mais uma vez, ao que a gente falou aqui agora, de mudança de estilo de vida. Exato. Então, eu tenho um paciente que nunca foi de malhar, nunca quis hipertrofia, ele chega e fala, doutor, meu peito está torneando, eu estou mais denso, a minha musculatura está aparecendo mais. Tá perdendo gordura também, né? Tá perdendo gordura então, também. Então, assim, vai aparecendo o músculo, exato, tá ali. Tem a ação lipolítica dele. Então, assim, é uma ação que a gente precisa entender também, inerente ao esteroide anabólico, o esteroide anabolizante, que é esse mecanismo de síntese proteica. A gente não tem como, Manu, dissociar. Eu quero tirar, doutor, eu não quero ficar forte, então me dê uma reposição aqui que não me dê músculo. Não. Se você treinar bem, se você se dedicar bastante, não tem como tirar essa ação da testosterona. Vai lhe dar reposição, vai melhorar seus sinais e sintomas, mas se estiver treinando, comendo direitinho, você vai melhorar a composição corporal. Então, respondendo, o implante não é a melhor via para quem busca uma importante alteração estética ou importante hipertrofia, mas te ajuda, sim, na melhora da composição corporal. E talvez seja uma alternativa mais real, né? Assim, porque ele deixa você construir aquilo. Você vai malhando, você vai construindo. É diferente de você fazer uma coisa que talvez seja mais rápido e mais drástica e ficar... Não sustentável. Entendeu? E aí depois, quando acaba o efeito, vai... Até pelo fato dos implantes absorvíveis ser feitos a cada 5, 6 meses, então o cara tem esse gap aí, esse intervalo de tempo aí para poder se entregar ao treino, à dieta, à mudança de estilo de vida, e no final do período entre um e outro ele já vai ver um resultado. Quando se faz as injeções, você foi fantástico agora falando, ele vai utilizar uma a cada 10 dias, então vai usar o quê? 4, 6, e depois disso vai parar, né? Então, assim, pensando nesse cenário aí, é algo muito mais sólido a melhora da composição corporal do que propriamente as injeções. Me perguntam, sabe? Tem uma pergunta que me fazem sempre que é assim, quando eu tirar o implante, ou quando acabar o efeito do implante, ou quando eu tirar, né, o implante de gestrinona, no caso, eu vou perder, meu corpo vai ficar ruim, vou perder o que eu fiz, né, e tal. Tem muito isso também. Eu falo, olha, veja só, o que pode acontecer aqui? Você pode ficar com menos disposição, certo? Você pode ficar com menos disposição, você pode ficar parecendo uma planta, né? Assim, vai ficar mais difícil de acordar de manhã para malhar, por exemplo, vai ficar mais difícil. Mas, se você conseguir superar isso e continuar malhando, você não vai perder. Você pode até não ganhar com tanta facilidade, mas você não vai perder, você vai manter. Aquilo é seu, você construiu. Exato. Certo? Porque deu tempo de construir, você tá ali fazendo. Mas, se ficar tão difícil, né? A gente, né, que usa a gestrinona, a gente é acostumado a um ritmo.
né? E quando Bem mais perde o acima, ritmo, quando se fica tão difícil que você parar de fazer as coisas que você tá fazendo para conseguir esse corpo e começar a comer mal e não sei o que e tal, aí você vai perder, mas não é porque você tá sem implante, é porque você deixou de fazer as coisas que você fazia quando você fazia Perfeita com implante, colocação, né? e eu estendo Entendeu? isso também para o universo masculino. Ah, Lucas, parei de repor, parei de usar, perdi tudo. Primeiro, muita gente fala que o corpo, muita gente fala e eu não concordo, que o corpo do usuário de hormônio é um corpo emprestado. Eu não concordo com isso. Não sei se, também né, eu não. não concordo, eu acho que para você adquirir aquilo ali, você lutou, você construiu, você mudou seus hábitos e construiu ok. De fato, existe uma perda 10, 20%, até porque o próprio hormônio ele tem aquela retenção, né? Então a pessoa Sim. pode perder algum quilo, de fato isso acontece. Mas o grande problema que você tocou também com maestria agora foi o seguinte, as pessoas elas só se doam 100% na vigência da utilização do hormônio, Exatamente. né? Então, quando ela não está utilizando o hormônio, ela fala, não estou usando uma hormônio, ela não está treinando bem, né? Ou ele não tá treinando bem, não tá comendo bem. Aquela baladinha do final de semana que ele não ia, ele passou aí. Aquela segunda-feira que ele não acordava de ressaca, ele tá começando a acordar de ressaca. Então, é um conjunto de fatores. Então, não coloque só a culpa no hormônio, pelo amor de Deus. Exatamente. Tem que... Assim, a pessoa tem que estar consciente de que de que vai ser mais difícil fazer as coisas. Mas se ela continuar com os bons hábitos, ela vai pelo menos manter aquilo ali, tá tudo bem, entendeu? Não vai ter... Enfim. Ô, Manu, eu não sei se acontece muito com você, o paciente ou a paciente se comparar na vigência do uso da reposição, do implante, que seja. Porque, assim, ela chega numa condição X, faz a reposição ou uso da terapia exógena, o que seja, ela vai para uma condição 5X e por cargas d'água, que eu não sei qual o motivo, para de utilizar e ela volta para a condição X. Então, assim, não é que esse paciente ou essa paciente está mal. Ele simplesmente experimentou uma situação muito boa com a reposição hormonal e agora ela está na sua condição basal. Acontece também nas mulheres? Acontece. Ela tá frustrada, né? Assim, tá frustrada, óbvio. É muito ruim você sentir que você perdeu ali, né? O trabalho e tudo. Mas é o que eu falo. Não foi só o implante, não é só o hormônio. É um conjunto de coisas. Assim como, se você botar o hormônio e não fizer a sua parte, você não vai chegar em 5x. Não vai. Não vai chegar. Você vai ficar inchado, entendeu? Vai ficar mal-humorado, vai ficar irritado, porque não tá gastando energia em lugar nenhum. Entendeu? Às vezes me perguntam, a gestrinona dá irritabilidade e tal, não sei o quê. Eu falei, tá. Dá principalmente se a pessoa não gastar energia. Porque aí você fica tipo uma panela de pressão, entendeu? Um aprendizado aqui. Você tem que chegar e você tem que gastar. Você tem que gastar, entendeu? Essa semana eu recebi um paciente falando, doutor, eu tô mais irritadiço. Tá, exato. Vou mandar ele, o cara está fazendo pouca atividade cardio, física. entendeu? Eu falo, gente, vai fazer cardio, porque a melhor coisa pra regular o humor é cardio. Bota aí, meu filho, 30 minutos no mínimo por dia, que você, pra quem não fazia. Se você já fazia, aumenta, porque pra você conseguir liberar aquela endorfina e ter a sensação de prazer, que é muito importante quando você tá fazendo uso de né, hormônios anabolizantes, como a gestona também né? Você ter um lugar que você dá uma descarga. Senão você chega em casa... Boa tática entendeu? essa, viu, Manu? E é um problema. Então, assim, são várias coisas. A pessoa aprende a viver com aquilo, né? A usar aquilo. A gente tem pessoas... certamente você tem pacientes que vão ter que usar testosterona e reposição por anos e anos e anos. Assim como tem mulheres também que tem que usar a gestrinona por anos e anos e anos. E aí você tem que aprender a trabalhar junto. A fazer junto. Porque o hormônio não vai fazer nada sozinho. Do mesmo jeito que aquele paciente que chega lá com você com 200 e tá péssimo, você não pode exigir que ele sozinho faça isso. Faça. O hormônio também não faz nada sozinho. É um trabalho em dupla. Você tem que jogar a favor do hormônio. Exato. E aproveitar, né? Principalmente na vigência dele, no pico dele, né? Ou na estabilidade lá em cima dele, você usufruir dele ao máximo. Exato. É isso que eu falo. Eu falo, se entregue. Se você não fizer nada, você pode ter um resultado ok, pífio. Mas se você se entregar, seu resultado vai ser fantástico. Então, é isso que acontece com algumas mulheres que eu vejo, mano, que fazem implante de gestrinona, principalmente o G5, G6,
Eu vejo umas mulheres na academia, assim, com um corpo lindo, mas, assim, as mulheres treinam que é um absurdo. Então, e eu fico, como se diz na Bahia, eu fico retado quando alguém fala assim, é bomba, é não sei o que. Eu falei, cara, utilize também o que ela tá utilizando, vê se vai funcionar. Ver se vai funcionar da Porque eu mesma conheço forma. um monte que tá usando o G5 e G6 e que tá barril. Exato. Entendeu? Assim. Então, qual é a diferença? Certamente não é o implante, porque a gente faz tudo igual. Exato. Entendeu? É o meio. É o meio. É o meio. Então, é um trabalho em dupla. Eu brinco com as meninas, né? Com a gestrinete, eu falo, você tem que fazer a gestrinona trabalhar. Isso. Tem que fazer a gestrinona trabalhar. Se E ela ela não trabalha trabalhar muito bem. pra você, ela vai trabalhar contra você. Porque ela vai te dar mais fome, e não sei o quê. E é muito parecida com a testosterona. Vai te inchar mais. Vai inchar, vai dar fome, vai sabe. ficar irritada. E aí não tem libido certa. Não tem nada. Porque você fica com a autoestima baixa, porque você fica nervosa. Entendeu? Assim, Mexe então... com o psique da mulher aí. Exato. Então, assim... A gente tá aqui chegando no finalzinho e eu queria que você meu Isso, filho. quase 1 hora aqui, passou tão rápido. Passou rápido. Pô, me convida, não tem vaga na semana que vem, Uma hora já de tá ali. programa. Falta botar só um outdoor ali pra mim. Semana que vem, se tiver uma vaguinha aí, Pois me coloca à disposição, queremos mais. Mas eu queria que você deixasse aqui pra quem assistiu a gente uma mensagem importante, assim, que você gostaria que eles ficassem com isso e pensassem nisso. A gente falou aqui nessa linha bastante do trabalho em conjunto. E eu queria ver o que é que você... Manda uma mensagem aqui pra galera que tá assistindo. O que é que eu falo é o seguinte, infelizmente, ainda nos dias de hoje, as pessoas que merecem tratamento não estão sendo tratadas. Tá? O que é que eu quero dizer, e eu espero que você também dê um exemplo da parte feminina, no homem é aquele cara de 60 anos que, desde do Prêmio Nobel de Medicina de Hughes e Hodgins em 66, dizendo que testosterona causava câncer de próstata, e se perpetuou até 2006, mais ou menos, esse cara da agora, ele acha que testosterona causa câncer de próstata e esse cara não está sendo tratado. Então, esse cara está com os ossos fracos, esse cara está sarcopênico, esse cara tem um risco cardiovascular aumentado. Em contrapartida, muitos jovens, 20, 25, 30 anos, estão utilizando de uma forma, como eu já falei aqui, indiscriminada, tá? E a gente ainda não sabe qual vai ser a repercussão disso daqui a uns 30, 40, 50 anos, tá? Então, é um dos motivos que eu quero também estudar a respeito, qual é a perspectiva da fertilidade masculina daqui a 30, 50 anos desses jovens utilizando. Então, assim, você que está em casa, e principalmente para você que tem 50, 60 anos de idade, que tem indicação de reposição de testosterona, confie em seu médico, tá? Tire suas dúvidas, deixe um pouco de lado o Google, procure pessoas que entendam e que estudam isso e não vê isso com preconceito, tá? Que você não tratando, deixando de ser tratado, você está com um risco aumentado de saúde, um risco de morte cardiovascular, um risco de fenômenos tromboembólicos, um risco de fenômenos cardíacos. Então, assim, a mensagem é essa. Deixemos de lado um pouco, muita coisa mudou, tá? Ao ponto da gente dizer hoje, Manu, que a testosterona, o que era perigoso lá em 1960, 70, 80, hoje em alguns estudos está mostrando ela ser protetora, tá? Então, deixemos de lado todos esses dogmas e paradigmas, confie em seu médico e alguém que faça a parte hormonal com maestria, que esteja aberto a te tratar e a entender, que com certeza aumentará a sua sobrevida e aumentará, sim, sua longevidade. Maravilhoso. É realmente maravilhoso. Parabéns, viu? Eu fico feliz, assim, porque eu sei que tem uma resistência grande das associações e que impedem muitas vezes os médicos de entrarem nessa área de implantes e de olharem para o lado e de se atualizarem e ajudarem o paciente realmente. Então, eu sei que você está encabeçando esse movimento assim, com maestria mesmo, Unhas coisa e linda. dentes, né? Com garra, tomando muita pedrada. Eu sei que você tá tomando muita pedrada, mas aguente firme, porque o que você tá fazendo é importante. É importante para as famílias, é importante que os homens entendam, que as mulheres entendam também a forma de abordar isso com os seus próprios maridos. Né? Que as mulheres percam também as travas de conversar sobre a saúde dele e levar ele para o lugar certo, né? Para o médico certo, para o médico que entende e que estuda isso, que especializa nele. O homem tem o seu médico. O homem tem né? o seu médico. Então, assim, é importante que eles saibam disso e que vão e
Pra gente fechar aqui, atendendo em Salvador. Atendo em Salvador, já atendi aqui, espero... E vai voltar, tô espero fazendo voltar. campanha. Hoje tô fazendo... faço muita telemedicina, inclusive os pacientes que têm indicação de fazer implantes hormonais, eu venho de Salvador para fazer aqui, inclusive fiz um hoje pela manhã. Tentar trazer também, tanto pela telemedicina, né, tanto também pelo presencial, essa nova abordagem, uma abordagem séria, tá? Precisamos, como você falou também, a gente precisa entender quem são os médicos, né? Como em diversas profissões existem os bons e os maus, né? E na medicina também não é diferente. Infelizmente, um aumento de discriminado, exacerbado de faculdades. As faculdades estão aumentando, o número de residências não estão aumentando. Então, os médicos não estão se especializando tanto. Enfim, isso é um assunto para outro podcast que dura mais de uma hora. Então, assim, me encontro à disposição. Te agradeço mais uma vez, tá? Xande, Alessandra, Lavi, Manu Coutinho. Deixo aqui o meu sincero agradecimento. Eu acho que quando você falou comigo ali, eu prontamente respondi, porque eu sei que o papel nosso de trazer informações de qualidade, eu vejo o impacto positivo que você traz também na sua rede social, não só pela questão do laço familiar que você tem. Então, você tem encabeçado isso aí, e eu admiro bastante. E levantar a bandeira do implante hormonal, feminino é levantar a bandeira do implante hormonal, masculino é levantar a bandeira da terapia hormonal e reposição hormonal. Exatamente, de uma forma geral. Todos nós temos que nos abraçarmos para unir forças. Exatamente. Foi um prazer. Obrigadão.